A segunda reportagem da série especial Cidade Ameaçada vem com um verdadeiro raio-x. O que vai fazer? Expor o necessário reforço na fiscalização e falar também sobre os riscos e reflexos das construções clandestinas. Reportagem de Eduardo Cristófoli na tela do Balanço Geral. De casebres a mansões. Os fiscais não dão conta de barrar tanta obra à margem da lei. Nós temos constatado as irregularidades, temos notificado. Eles estão ignorando os próprios embargos administrativos e dando continuidade à obra. Nos 6 primeiros meses deste ano, a Prefeitura aplicou 784 autos de infração. Construir irregularmente é a regra em alguns bairros de Florianópolis. No Campeche, 72% dos imóveis são irregulares. No Rio Vermelho, chega a 82%. Se nós não tomarmos conta logo, nós vamos chegar a um caos urbano. A cidade existe para trazer conforto para o cidadão, para a sociedade. E o que a gente está vendo é que nós estamos ficando sufocados aqui. O crescimento é desordenado, sem infraestrutura e tem prédios sendo erguidos por quadrilhas. Hoje, no norte da ilha, nós temos obras que, em 4 meses, são construídos prédios de 3, 4 andares, bancadas por organizações criminosas. De várias áreas, inclusive com dinheiro do tráfico. Prédios sem escritura, sem alvará, sem a fiscalização dos bombeiros. Quem compra paga menos. Mas e a segurança? As pessoas estão sendo lesadas por essa ilegalidade, inclusive com a precariedade dessas obras. A gente sabe que aqui não tem um engenheiro, um técnico, o material é de péssima qualidade e o risco de cair, de ruir é muito grande. No ano passado, em Muzema, zona oeste do Rio, o que parecia um bom negócio acabou em tragédia. Acabou de desabar um prédio aqui. Meu Deus do céu. Do alto, o helicóptero da Record TV registrou o cenário de caos. Cláudio e a Dilma apostaram no clandestino e deixaram a filha de 10 anos órfã. Eles compraram um apartamento num prédio irregular por R$50 mil. Mal se mudaram e tudo virou um amontoado de entulho. O casal e mais 22 pessoas morreram na queda de 2 prédios construídos na clandestinidade. As obras seriam irregulares e não autorizadas pelos órgãos fiscalizadores. Em alguns pontos do Rio, o Estado parece ter abandonado a população à própria sorte. E aí, resta aos moradores pedir bênção a traficantes ou pagar por uma suposta proteção das milícias. Independentemente da escolha, os moradores não estão livres de balas perdidas, nem do transporte de má qualidade. Vivem sem saneamento, sem o serviço dos correios, a luz é gato, o desemprego assombra. Segundo o IBGE, a cidade maravilhosa tem um índice de favelização de quase 20%. 1 em cada 5 domicílios fica dentro dessas comunidades. Na capital dos catarinenses, o índice de favelização é menor. Mas o cenário está mudando e numa velocidade impressionante. De 2010 para cá, o número de ocupações dobrou na capital. Hoje, o IBGE estima que Florianópolis tenha quase 11.500 domicílios erguidos em locais de invasão. E o maciço do Morro da Cruz é o ponto com o maior índice de favelização. 39% das favelas ficam no entorno do morro, na área central da capital. São quase 5.000 domicílios, boa parte deles erguidos sem qualquer projeto ou acompanhamento de engenheiro. O que o Rio de Janeiro pode ajudar, o que a experiência do Rio pode ajudar em cidades como Florianópolis? Eu diria que uma das coisas fundamentais é tentar, antes que isso se torne completamente fora do controle, é tentar regular esse mercado de habitação popular, esse mercado informal de habitação popular. É trazer isso para a formalidade, né? Porque o que você tem são empresários ou empreendedores que muitas vezes têm um lucro limpo
porque não paga imposto, né? E a margem da legislação, não há legislação. Então você começa a ver aqui nas favelas do Rio, você começa a ver arranha-céu, prédios inteiros, todos à margem da regulação mínima, né? Às vezes a fachada do prédio é de um prédio, digamos assim, de um bairro qualquer da cidade. Quando você entra, são escadas irregulares, não tem iluminação, não tem elevador, não tem qualquer, inclusive, segurança para os moradores. A Prefeitura de Florianópolis justifica que tem fiscalizado, mas muita gente ignora os embargos. Nesta rua, nos Ingleses, só se pode construir até 2 pavimentos. O Ministério Público entrou com uma ação e o juiz mandou demolir o prédio. O proprietário recorreu. Apesar da sentença, flagramos operários trabalhando na colocação de cerâmica na cobertura. E o que dizer deste outro prédio? A obra foi embargada mais de uma vez. Em janeiro, os fiscais da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano retiraram os operários do local e apreenderam 22 sacos de argamassa e 37 de cimento. Uma semana depois, a Fundação Municipal do Meio Ambiente derrubou algumas paredes e anunciou que em 15 dias colocaria o prédio abaixo. Um prazo de 15 dias, o prédio vai abaixo, a gente vai fazer tudo com calma e vamos botar abaixo o prédio. Meio ano depois, dá uma olhada no que aconteceu. Ainda em abril, o Ministério Público entrou com um pedido liminar para que a Justiça determinasse a imediata paralisação da obra, proibisse a venda ou aluguel dos apartamentos e que a Celesc e a Casan cortassem a luz e a água. Apesar dos embargos e dos questionamentos na Justiça, o prédio está na fase de acabamento. Pela lei, não se pode construir em área de preservação permanente. Pelo plano diretor, não se pode erguer mais que 2 pavimentos nessa região. O construtor parece ditar a própria lei e já está construindo um segundo prédio no terreno vizinho. No início do ano, o responsável pela obra não quis conversar com a nossa equipe. Fala com a gente. Desta vez, não conseguimos contato com ele. Até em meio a construções precárias, tem gente querendo ganhar dinheiro fácil. Muitas pessoas afirmam que não tem casa, não tem teto e essa não foi uma alternativa, foi a única opção. Mas também tem gente construindo e colocando na internet para vender. E agora o pessoal aqui colocando abaixo a casa para proibir esse tipo de situação. Olha o que você vai falar aí! Estão vendendo as casas na internet por R$7 mil. O rapaz, que anunciou na internet a venda do terreno em meio à ocupação, ostenta fotos com armas e uma moto superpotente na rede social. O cara não tem que construir e vender para outro. Não, ninguém vai vender mais nada aqui. Ninguém vai vender mais nada aqui. Aqui mais um exemplo de pessoas de fora tentando se aproveitar do movimento. Veja, em meio a casebres, casas precárias, uma construção em alvenaria. Segundo o pessoal do movimento, não tem nada a ver com a ocupação Marielle. São pessoas em situação de risco por não ter um trabalho, não ter uma renda, não ter um dinheiro para poder pagar um aluguel. Agora, como em qualquer camada da sociedade, tem pessoas de má fé que ocupam esse local para fazer dinheiro. Na véspera da operação, os fiscais da prefeitura mapearam inúmeras obras em andamento ao longo da Transcaieira e também casas prontas e vazias. A meta inicial era demolir o que estivesse desocupado ou em construção. Ao ver a polícia chegando, os homens mandam as crianças para dentro de todas as casas e as mulheres vão para a linha de frente. Elas fazem uma barreira e vão para cima da polícia. Para evitar o confronto, a PM para onde está. Os fiscais queriam vistoriar casa por casa para saber se realmente todas estavam ocupadas. Os moradores não deixam. Eles fazem uma contraproposta. Ajudam a demolir a casa colocada à venda e a recolher alguns materiais de construção e, em troca disso, os fiscais dariam meia volta. Teve bate-boca. Porque a casa que tem criança, você não volta o carro. Meia hora de discussão e os fiscais acabam recuando. A gente conversou com a proprietária e com o proprietário da casa. Eles fizeram um acordo com a gente de não estar evoluindo no caso e vai procurar a Florã e o município para estar conversando sobre o que pode haver aqui nesse local.
Mais de 50 policiais foram chamados para viabilizar o serviço da Floran, a Fundação Municipal do Meio Ambiente, e da SMDU, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Apesar de todo esse aparato policial, os fiscais decidiram demolir apenas 3 casebres. Estavam vazios. Essa daqui não está ocupada, não tem ninguém dentro. O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano quer mudanças no Código de Obras. A Prefeitura mandou o projeto de lei para a Câmara ainda em novembro de 2019. Ele era para ter sido votado na semana passada. 8 vereadores se uniram e conseguiram adiar a votação. O que não funciona é o processo administrativo, demorado. Muitas vezes a gente abre o processo administrativo, não encontra o responsável pela obra. Não encontrando o responsável pela obra, a gente tem que tentar 3 vezes por AR, e isso leva um tempo. Se o AR volta, a gente tem que fazer a notificação via jornal, para garantir o contraditório e ampla defesa. Pode levar 1 ano, dependendo de cada caso. A Prefeitura sugere a alteração na lei para permitir a demolição sumária de obras ilegais. Se é aprovada a alteração no Código de Obras, o processo seria concluído em no máximo 30 dias. Tenho a certeza e a convicção que não vai finalizar a obra nesse prazo, ao contrário do que existe hoje. A dinâmica que a gente observa da ocupação territorial em Florianópolis realmente está cada dia mais preocupante. Na verdade, o que preocupa muito Florianópolis é o encanto de Florianópolis, como ela é vendida fora. Eu vim de Belém do Pará. Creio que aqui eu teria mais oportunidades, né? A gente veio da Bahia, tem 1 ano e meio. Encontrou emprego? Não. A sociedade que sofre com as construções clandestinas é a mesma que dá causa a ela. Então essa conscientização é fundamental, já mudaria muito. Os conselhos regionais serem mais atuantes. Você tem que responsabilizar também o mercado imobiliário por esse processo. Só vai ser solucionado mediante uma política de desenvolvimento urbano e, naturalmente, um desenvolvimento sustentável.